Agradeço muito o convite, que muito me honra. A doutora Madalena e a Isabel, que conheço há muitos anos, também contando a história. Isabel que escreveu um e-mail há pouco tempo atrás, falando se não teria um grupo de mulheres no Brasil para participar de algum evento de engajamento social lá no Brasil. E eu falei, onde você está, Isabel? Em Coimbra. Eu falei, bom, estou indo ao Japão, ao Portugal. Então nos combinamos de que eu viria aqui, e era para ser um grupinho pequeno. Ela disse que muitas pessoas se interessaram e acabou sendo um grupo maior. Eu gosto de começar o encontro fazendo uma coisa que eu acho que é essencial. A minha arte religiosa chama-se Zen. E Zen é uma palavra que vem do sânscrito, que vem de Dhyana, ou Chana, que os chineses vão criar um caractere que vai ser chamado de Zen pelos japoneses, que significa meditar. Então eu vou dar primeiro uma pequena amostra para vocês do que significa isto. E a pessoa pode achar que não serve para nada, e acreditamos, e não sou só eu, muitos de nós acreditamos, inclusive aquele autor de Israel, que é um historiador que tem escrito muito, escreveu Homo Sapiens, Homo Deus e as 21 coisas para o século XXI, que acreditamos nisso, que o processo de autoconhecimento, o processo de meditação é um instrumento definitivo de transformação da sociedade, não só do indivíduo, mas da sociedade. Vou fazer um pequeno exemplo. Vamos nos sentar da metade para frente da cadeira, endireitamos a coluna vertebral, os pés em paralelo ao chão. Então nós vamos criar um centro de equilíbrio. Percebemos que estamos sentados nos isquios, que são os ossos debaixo da bacia. Movimentamos um pouquinho o tronco da esquerda para a direita para encontrar esse eixo de equilíbrio. Quem está em pé também, algumas pessoas estão em pé, há um assento vago aqui na frente, tem outro ali naquela outra fila. Se quiserem se sentar, tem uns 2 ou 3 lugares vazios que podem ser confortáveis. Mas em pé também, com os pés em paralelo, endireita a coluna vertebral. Percebe, alongamento não é tensão, é o contrário, ela fica longa sem se tensionar. E aí a cervical, que é a parte nobre do nosso corpo, que segura a cabeça, que pesa cerca de 6 quilos, nós vamos pensar no crânio, que encaixamos o crânio na cervical. Ao encaixar o crânio, o queixo fica paralelo ao chão. Não abaixe tanto a cabeça, sua bonitinha. Ele exagerou. A virtude é o caminho do meio. O queixo fica paralelo ao chão. E assim nós temos um alongamento também da cervical, como um fiozinho de prumo puxando-se do corpo da cabeça para o céu. As mãos, se quiserem, há uma posição que se chama posição do cosmos, mudra cósmico. A direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares se tocam bem de levezinho. Essa forma, essa elipse formada pelos polegares e indicadores. É uma forma elíptica, ela não fica redondinha, ela fica elipsada. E nós colocamos no nosso colo, ela pousa no nosso colo. Estamos no cosmos, o cosmos está em nossas mãos. Toda a vida do universo depende um pouco também de você, não só de você, mas depende um pouco de você. Com que responsabilidade, com que respeito e atenção você mantém as mãos nessa posição. E ao mesmo tempo serve como termômetro para nós. Porque quem estiver muito tenso vai ficar com a mão dura. Quem estiver muito mole vai cair. E nós podemos nos reafinar com instrumentos musicais. Precisamos nos reafinar várias vezes ao dia. Não é só uma vez na vida. Qualquer instrumento de corda, antes de tocar, você tem que reafinar a corda. Então isso é mais ou menos para vermos como estamos e nos reajustarmos. Vamos fazer agora um exercício respiratório muito simples. A inspiração é passiva, o ar apenas entra pelas narinas. Fazemos uma pequena pausa, abrimos a glote e vamos soltar pela boca, fazendo um som. E a expiração deve ser longa, não é rápida, é lenta e longa. Vamos fazer juntos. Inspiramos e soltamos devagar. Perceba que ao final há uma pequena contração no baixo abdômen. De novo, inspiramos. E a última vez. Inspiramos.
Fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais, e deixamos os olhos entreabertos, num ângulo de 45 graus. E observamos como estamos respirando agora. A diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Percebemos a caixa torácica que se expande em todas as direções quando inspiramos e quando ela se contrai ao respirar. Ouvimos todos os sons e o silêncio. Sentimos a temperatura da sala. Percebemos na pele as roupas que nos cobrem e a diferença entre as partes descobertas. Olhos entreabertos, percebemos luz e sombra. E observamos a nossa mente, se há pensamentos ou não pensamentos, enquanto mantém a postura alinhada e a respiração consciente. Se houver pensamentos, observe se você pensa palavras ou imagens, ou ambos, música, números. Seu pensamento é colorido, é branco e preto. Inspirando e expirando conscientemente. E podemos colocar as mãos palma por palma e agradecemos. Sempre agradecemos a toda a vida do céu e da terra que permite estarmos juntos esta tarde. São inúmeras causas e condições. Eu ter conhecido Isabel há muitos anos no Brasil, quando ela fazia a formação de ciências da religião, não era isso? E uma das professoras que ela sempre trazia a fazer meditação comigo no meu tempo, essa professora era da Holanda, isso mesmo, era da Holanda, e assim fomos nos encontrando em vários eventos interreligiosos, sempre nessa proposta de como que nós, pessoas de várias religiões diferentes, podemos nos encontrar, não para convencer um ao outro da nossa escolha, mas juntar os nossos esforços na construção de uma cultura de paz, justiça e cura da terra. É importante, são 3 aspectos nos quais nós nos propomos. Criar uma cultura de paz que se opõe a uma cultura de violência. Uma cultura de violência é aquela que quer a vingança, que quer a destruição, que quer armar todas as pessoas. Há muitos anos atrás, fiz parte de um programa muito importante, que foi no Brasil todo. A cidade de São Paulo é uma das cidades locomotivas do país, em que propusemos o desarmamento. E muitas pessoas entregaram suas armas, as quais foram derretidas. E o mais importante não era só entregar os seus revólveres, as espingardas, ou as espadas ou as facas, mas desarmar o coração. Como é que nós saímos do medo? Uma coisa tão bonita que ele cantou aqui quando nós iniciamos esse encontro. Como é que nós nos livramos do medo? Como é que o medo é aquilo que vai fazer e facilitar o controle de populações? Como é que, amedrontando as pessoas, nós vamos exigir que tenham mais segurança, mais proteção e que se tranquem nas suas casas, que não falem muito alto porque podem ser censurados. O seu pensamento, você pode receber uma reprimenda por isso. No Brasil, dessa época pré-eleitoral, isso foi muito forte.
e haviam campanhas dizendo: não faça comentários na internet sobre qualquer movimento social, porque você poderá ser mandado embora do seu emprego. Ou seja, censura. Não fale o que você pensa. Não pense o que você está pensando, porque o que você está pensando é perigoso e pode te causar muitos problemas. Eu tenho 71 anos, fui jornalista, trabalhei no Jornal da Tarde, e eu entrei nesse Jornal da Tarde quando era estudante de Direito, e nós estávamos no momento que entrou o governo militar, que é considerado historicamente uma ditadura, mas um dos candidatos nosso agora à presidência disse que não foi uma ditadura, que foi uma coisa muito importante e boa que aconteceu com o país. O regime militar, eu não acredito em nenhuma ditadura, nem de direita, esquerda ou de centro. Qualquer governo totalitário, para mim, não é benéfico à população e ao mundo, porque muitos deles, e a maioria deles, vão usar da tortura, e vão usar da censura, e vão usar meios, expedientes, que cerceiam a liberdade de pensamento, de criação e de desenvolvimento do ser humano e das sociedades. Então, eu sempre fui contra qualquer forma de opressão. Trabalhei com o padre Lancelotti em São Paulo, com muita alegria, quando fizemos o movimento pelos moradores de rua, que não chamamos de mendigos, porque quem vive da mendicância sou eu. Não sei se vocês sabem, monges vivem da mendicância. Mendicância é isso, de receber aquilo que lhes é dado. Moradores de rua nem sempre são mendigos. Há muitos em São Paulo que se recusam a receber qualquer oferta de alimento ou de dinheiro, porque é uma escolha de estar morando na rua. Alguns deles porque têm problemas mentais, alguns deles porque são uma revolução social em si mesmo. Eu me recuso a participar de uma sociedade excludente e eu prefiro morar na rua. E na rua eu encontro melhores companheiros e companheiras, pessoas que me abrigam, que me dão afeto, que compartilham o pão, mas também há aqueles que não compartilham e que roubam um pouquinho que eles têm. Então nós sabemos que seres humanos somos muito instáveis. Nós não temos um único comportamento fixo e determinado durante toda a nossa vida. Nós mudamos. E as circunstâncias fazem que, às vezes, nós vamos agir até de formas muito impróprias aos nossos próprios valores. E por isso eu acho importante, o que eu fiz um pouquinho conosco aqui, é uma amostrinha de nada, do que pode ser uma prática meditativa, que é a minha escolha de vida, como uma transformação do ser humano. E é uma transformação a partir daquilo que eu passo a ter autoconhecimento. Eu conheço a mim mesma, e quem conhece a si mesmo não é ofendido por ninguém e não ofende ninguém. Eu tenho um amigo em São Paulo que escrevi um livro com ele, que é um professor de história chamado Leandro Carnal. E não sei se vocês conhecem, ele também está muito no YouTube, e tem uma expressão, uma analogia que ele faz, que eu acho maravilhosa. Ele está no trânsito e alguém ofendeu a senhora, sua mãe. E ele se lembra que a senhora, sua mãe, era muito discreta. Sempre usou vestidinhos fechados, saias longas. Tinha até uma certa tristeza no olhar. Então aquela palavra que foi dita, senhora, sua mãe, não cabia, porque sua mãe não era o que ele havia dito, logo não ficou ofendido. Não conheceu mamãe? Mas suponha que mamãe houvesse sido uma rapariga da noite, uma rapariga de programas. O que ele diria? Conheceu mamãe. E não ficaria ofendido. Isso é engraçado, mas é sério. Quando é que nós percebemos que, sabendo quem somos, o que somos, mas conhecer em profundidade, não aquilo que eu digo, eu sou assim e pronto. Não, o que é a essência do ser humano? O que é a mente humana? Como que você se manifesta neste momento devido às inúmeras causas e condições que fazem com que você esteja se manifestando assim? As causas genéticas, hereditárias, como também as causas, como dizia Dona Zilda Arnes, que a violência surge no ventre materno. A maneira que uma criança foi concebida, desejada ou indesejada. A maneira como foi essa gestação e a maneira como foi a sua experiência pós-parto. Amor ou desamor,
afeto ou desafeto, violência ou carinho, o que recebeu esse ser humano é o que ele vai estar se manifestando em grande parte da sua vida. Não só nos primeiros anos de vida, mas consequentemente. Onde que foram seus alunos, seus amigos, onde estudou, quem foram seus professores, quais foram as influências que teve em toda a sua vida, faz com que cada um de nós se manifeste de uma forma muito específica. Por isso, para mim, a importância de uma universidade e das faculdades e dos grupos de estudo, porque estamos formando maneiras de olhar a realidade. Estamos dando oportunidade a seres humanos de sair de uma visão limitada e bitolada da realidade para uma expansão de consciência. Se eu penso desta maneira, eu posso encontrar um pensador que pensa de maneira oposta, e isto me enriquece, isso não me empobrece, porque eu posso até encontrar argumentos melhores para defender uma ideia, um ponto de vista. Mas se todos concordarem comigo, eu não vou ter como me desenvolver, ou como desenvolver uma ideia. Então é muito importante que não sejamos todos iguais, que tenhamos cargos diferentes, estudos diferentes, olhares diferentes que enriquecem a nossa vida e a nossa capacidade de pesquisa e desenvolvimento. E o desenvolvimento não é só para mim, não é para o meu conforto, para o meu bem-estar. Se eu não sair de mim mesma, se eu não achar que aquilo que eu faço, qual eu penso, pode estar mexendo na sociedade como um todo, não tem significado a minha existência. Pensando nisto, o que dá sentido à vida? E nós temos que nos perguntar isso. O que dá sentido à minha vida? Em japonês existe uma expressão que se chama Ikigai. O que faz você se levantar de manhã cedo? O que estimula você a viver? Nós temos que fazer escolhas. Conheci um professor de Barcelona muito interessante, chama Francesc Torralba, e que ele fala de inteligência espiritual. Vale a pena pesquisar um pouco sobre esse pensador. E ele diz, para que tenha inteligência espiritual, não significa espírito de espiritismo, de Kardec, não significa de alguma religião específica, mas do espírito humano, que no Japão nós vamos chamar de Shin, que também quer dizer Kokoro, ou a essência do ser humano. Desenvolver a inteligência essencial. Alguns de nós temos inteligência para a música, para o teatro, para a arquitetura, para a matemática, temos inteligências diferenciadas. Mas existe uma que é comum a todos nós, que ele vai chamar de inteligência espiritual. E isso é o que vai nos levar à plenitude ou à felicidade, a um estado de bem-estar. Ele começa dizendo que precisa ter autoconhecimento e autoaceitação. E de novo falo, esse autoconhecimento e esse autoaceitação é só um reconhecimento de que você é um ser humano. Pertencemos a uma única espécie biológica. Podemos nos acasalar com pessoas de qualquer parte do planeta, nossos bebês podem ter bebês. Isso caracteriza uma espécie biológica. Pertencemos à mesma espécie. 2 anos atrás, um fotógrafo inglês viajou pelo Brasil para fotografar o DNA brasileiro. Fotografou pessoas de norte a sul, leste a oeste, de todas as nossas diferentes etnias que formam o povo brasileiro. Eu fui uma delas. Em cada fotografia tirava com um cotonete um DNA e mandou pesquisar nos Estados Unidos. Fez um livro maravilhoso. Quando temos uma fotografia de grupo, qual é a primeira pessoa que você olha na fotografia de grupo? Cada um olha a si mesmo. Eu fui olhando, correndo, quem sou eu, de onde veio o meu DNA. Talvez há uns 7.000, 8.000 anos atrás, este DNA que está aqui agora, estava no norte da África. Eu sou africana, como a maioria dos seres que vieram da Europa, bonitinhos, todos nós. Norte da África. Então eu me sinto um pouco negra, um pouco árabe, um pouco judia, entre todas as outras possibilidades, né? E de lá viemos atrás da caça para a Europa. 57% do meu DNA é ibérico. Meus avós, tanto da parte de pai e de mãe, vieram aqui da Santa Terrinha, como chamava o vovó. E me comove muito poder estar aqui na Santa Terrinha. Mas parte deles, um grupinho pequeno, foi para a Suécia. Vocês não estão vendo, mas eu também sou sueca.
Alguns ainda da Suécia resolveram ir para a América do Norte e se misturaram com indígenas norte-americanos. Eu sou um pouco asiática, segundo a ideia de que os indígenas norte-americanos teriam vindo da Ásia. Então, também sou asiática e indígena. Desses indígenas norte-americanos desceram para a América do Sul e no meu DNA também está um pouco de indígenas sul-americanos. Ou seja, é uma mistura. Nós somos essa mistura de inúmeros povos. Às vezes nos lembramos da nossa árvore genealógica, né? Alguns anos, alguns séculos. Né? Estive visitando agora a biblioteca da Universidade de Coimbra, João V, né? É recente, é um bebezinho da nossa história. Ainda lembramos do nome dele, temos até uma fotografia, desenho dele, estátua, não é? São muito recentes. Mas anos e anos e anos, 1000, 2000, 3000 anos antes deste ser humano se manifestar, nós já estávamos lá. Nós somos essa vida. E isso é uma mudança de perspectiva e de percepção da realidade muito importante. Porque eu reconheço em cada ser humano um ser semelhante a mim, igual nunca. Não há dois seres iguais, mas semelhantes. E porque são semelhantes, não somos iguais, eu posso reconhecer e respeitar as nossas diferenças. E não querer que sejamos todos iguais, nunca. Que a beleza da vida é a diversidade. E temos inúmeras questões diversas, não só de cor de pele, mas de maneiras de pensar e de viver a vida. E de ter religiões ou não religiões. Sua Santidade Dalai Lama insiste muito que nós temos que educar para uma ética para o novo milênio. E é uma ética que não é religiosa. Ele fala, vocês podem estranhar que eu, um monge religioso, venha dizer que a educação não deve ser religiosa. Educação religiosa, as pessoas devem aprender na transversalidade, mas nós não podemos fazer que todo o processo educacional seja religioso. Isso é um pensamento que para mim é importante. Quando no Brasil, há uns tempos atrás, queriam que instituir ensinamento religioso obrigatório nas escolas públicas. Nós não temos um corpo docente capaz de fazê-lo. Talvez nós tenhamos no Brasil agora alguns padres e freiras católicos que pudessem se dispor a isto, mas principalmente o que nós chamamos hoje de neopentecostais, que são os grupos mais fortes e nos quais uma pessoa se torna um pastor com alguns meses de prática. E isso para mim é um susto, porque as tradições, principalmente as tradições de origem africana, estão sendo massacradas. O budismo ninguém liga para nós somos insignificantes. A quantidade de budistas no Brasil não incomoda ninguém, então ninguém briga conosco. Talvez da população japonesa que migrou para o Brasil, que é 1% da população, a metade deste 1% ainda é budista. A outra metade de japoneses que migraram se tornaram cristãos. Por uma pressão social, por toda uma questão de inclusão social, acabaram transformando, e os altares familiares ficaram escondidinhos no quarto das vovós, para que ninguém pudesse ser ofendido de não ter uma imagem cristã na sua casa, no seu envolvimento. Então eu venho dessa mistura de povos, dessa mistura de encontros, de pensamentos, de olhares, e fui encontrar no Zen budismo alguma coisa que me significa muito, que essa revisão da minha vida, da minha história, desse encontro com o que eu vou chamar do eu verdadeiro, que não é o eu pequeno, o eu menor, e que me faz expandir a consciência para acolher todos os seres. Uma das coisas importantes que a minha ordem fala é que o universo, tudo que existe, é como se fossem fios luminosos multicoloridos que expandem luz em todas as direções. Em cada intersecção há uma joia, e esta joia manda luz para todas as direções, e nós somos a vida dessa grande joia, que não tem dentro nem fora. E aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos, mexe na trama da existência. Queríamos ter mexido ontem de forma diferente.
Muitos dos que estão aqui, que me aplaudiram de visitar o presidente Lula, gostariam que tivesse sido diferente. Gostaríamos que ele nem tivesse sido preso. Consideramos, e eu também considero, que não havia provas. Não há provas formais cabíveis para que ele houvesse sido preso. Mas houve um movimento de, não sei se é retrocesso, mas enfim, um movimento que se opõe àquilo que estava acontecendo. Que estava acontecendo também aqui na Europa e que agora a gente vê com a separação da Inglaterra, que está também se desfazendo. Um momento em que todos nós parecemos muito unidos numa proposta comum de que vamos vencer todos os preconceitos, vamos vencer todas as discriminações e vamos trabalhar juntos para um mundo unido que vai ser mais feliz, mais harmonioso, mais inclusivo. O mundo haja mais envolvimento, como ele conversou comigo no almoço, em vez de desenvolvimento, que é cessar o envolvimento. E por isso a tese que ele está desenvolvendo aqui, que para mim é muito importante, é dizer exatamente isso. Haverá mais pobres quanto mais desenvolvimento houver, porque estaremos menos envolvidos uns com os outros. Não é bonito isso? Eu nunca havia pensado nisso antes, gostei. A gente se encontra e a gente aprende uns com os outros, não é? É preciso conversar, mas não conversem à toa. É uma das recomendações de Buda. Não percam tempo em conversas fúteis e inúteis. Tivemos alguns minutos de almoço juntos e eu já aprendi isso. Fiquei bem alegre. É gostoso, não é? A gente poder conversar de coisas que valem a pena. Fui conversar com o presidente Lula. Ele está numa sala, ele não é numa cadeia. O prédio da Polícia Federal no qual ele está é onde se fazem passaportes. Então tem uma sala de escritório. E puseram ele nesta sala de escritório. Quando eu entrei, ele estava conversando com um advogado. Eu falei para o advogado, fica, não, eu vou sair, volto daqui a 1 hora. Todas as segundas-feiras, ele pode receber uma liderança religiosa. Me perguntaram se eu queria ir, com toda a alegria do mundo, eu fui. Nunca falei com ele pessoalmente. Tive 1 hora inteirinha só para mim. Muitos me invejaram. Todinho meu por 1 hora. Está muito bem tratado, está mais magro. Puseram uma esteira para ele, tem a cama do lado da cama, tem uma esteira. Ele tinha um sininho budista que um monge de Brasília levou para ele de presente, um monge que é amigo dele desde a infância, que se conhecem muito. E ele disse para mim, eu não tenho raiva de ninguém, eu apenas entendo este momento histórico. Não é importante isso? Será que nós entendemos o momento histórico que estamos atravessando como humanidade? Pode não ser o que nós queremos, mas tem um significado. No Japão, quando você vai fazer uma caligrafia, e você vai fazer uma linha reta, você não começa aqui e vai para lá. Você vai um pouquinho para trás e faz a linha reta, e no final você volta um pouquinho. Então, um bom começo e um bom fim. Às vezes, quando vem esses movimentos que parecem retrocessos da humanidade, eles têm algum sentido, talvez, para nós pensarmos em mais profundidade o que realmente queremos todos nós. Em vez de nos dividirmos em 10 mil grupinhos, e cada um está muito envolvido com o seu pequeno poder. Mas quando que nós podemos ter um pensamento comum que nos une para fazer grandes reformas sociais? Quando falamos de budismo, falamos de engajamento social. Não existe budismo sem engajamento social. Eu vou começar com a história do príncipe Siddhartha Gautama, que viveu na Índia há 2.600 anos atrás. Ele era um nobre, que ele sai do castelo, corta os cabelos, e por isso eu corto os meus até hoje, como símbolo de que não pertenço a nenhuma casta. Não vou ser identificado pelo lugar onde eu nasci. Eu sou um ser que estou fora do sistema de castas, que é um sistema opressivo até hoje na Índia. Pessoas de casta diferentes, se por acaso elas se relacionarem, elas abaixam de casta. É proibido misturança de casta. E uma ideia que se tem é que se você nasceu numa casta, vai morrer nessa casta. Você pode esperar que na próxima vida você nasça numa casta melhor, se você produzir karma positivo. Mahatma Gandhi era absolutamente contrário a isso. Assim como foi
Shakyamuni Buda. Mahatma Gandhi dizia que nós tínhamos que empoderar as pessoas, que as pessoas têm direito à educação, à saúde e ao trabalho, e não interessa qual seja a sua casta. Nosso príncipe também, ele vai sair das castas, ele vai ser um andarilho, que eram os filósofos. Os filósofos eram andarilhos. Eles iam encontrando pessoas para conversar, para dialogar, para aprender, para se enriquecer. Vai praticar yoga durante 6 anos. Se torna um mestre de yoga. Mas o professor disse, ainda falta em você a entrega total. Ele pede, mestre, eu preciso ir. Eu preciso de fazer uma prática mais árdua do que estamos fazendo aqui. Vai fazer práticas ascéticas, fica um esqueleto. Não come se tem fome, não bebe se tem sede, não dorme se tem sono. E um dia vai caminhar e cai. E ele percebe que ele não está mais sábio, mas mais fraco. Ele senta-se embaixo de uma árvore para meditar, como nós fizemos, e recebe arroz doce de uma pastora. E a partir disso ele entra num processo meditativo que é comum em todas as práticas místicas de todas as tradições espirituais, com todos os místicos com quem eu já pude encontrar e falar. Iniciamos o processo de autoconhecimento profundo, onde a primeira coisa que vem são chamadas as tentações. Tentações do que se chama de demônio ou diabo, que é a palavra de eu, de dois, de dual, que divide, que separa. Primeira coisa, como é que está meu reino? Deixei meu pai, meu filho, minha mulher. Aliás, eu adoro contar essa história do feminino. Imaginando que Buda era uma princesa, que ela deixou o marido e o filhinho em casa, a filhinha. Que o sonho de todo casal era ter uma filhinha e não um filhinho. A gente pode transformar essa história do masculino para o feminino, ela fica bem interessante. E esta andarilha que sai à procura de conhecimento vai encontrando várias tentações no caminho. Um deles é pensar, puxa, me arrependi, como está minha filhinha, eu preciso ir embora, o meu filhinho, eu preciso cuidar dele. Mas não saio, não desisto da minha abertura, eu tenho resiliência e vou até o fim. Aí vem podia estar numa sala com ar-condicionado lá fora, na Índia, num sol ardente, queimando, com bichos mordendo. Fala, não, mas eu não saio daqui enquanto não encontrar a resposta. A terceira tentação é energias prejudiciais. Raiva, ciúmes, inveja, tristeza, rancor. Joga isso fora. Não serve para nada. Percebe? Nós que nos entristecemos porque o nosso candidato ou quem nós queríamos não foi o mais votado, não fique na lamúria. O meu voto continua sendo o mesmo. E nós continuamos votando e pensando da mesma maneira, e quais são os meios hábeis que temos para que haja transformação. Mas não ficar se lamentando. Essa lamentação não serve para grande coisa. Serve para pensar o que fazer agora. Como fazer agora. É exatamente onde ele passa. Coitadinho de mim, ou os ciúmes, a raiva, a inveja. São energias, sensações, emoções que temos humanos, mas que não nos amarram, não nos prendem, se você for mais do que isso. A última tentação, eu acho maravilhosa. Está lá sentadinho, meditando, quem chega? O rei dos demônios, que se chama Mara na Índia. Então, a Mara italiano não é a Mara da Índia, é a rei dos demônios. O rei dos demônios chega e diz para ele, você é mais do que os outros. Conhecem isso? É gostoso, chama orgulho. Você é melhor que os outros. Agora você é o mestre dos mestres. Você é o grande Buda, o iluminado. Ele põe a mãozinha na terra. Hein? Tem as imagens dele com a mãozinha na terra. Terra de humus, humildade, ser humano. A terra é minha testemunha, que ele diz. Não existe um texto que fala somos pó e ao pó voltaremos? Humildade, gente. Quanto tempo vivemos, né? Qual é o nosso ciclo de vida humana? 80 anos, 100 anos, 120. O que fazemos nesses breves anos que podemos ter essa experiência humana? Como que vivemos? Como que apreciamos cada instante? Será só reclamando, resmungando, brigando, lutando? Por que não construindo alguma coisa que podemos deixar de herança para a humanidade? Né?
para aqueles cujas faces jamais veremos. Tenho 2 bisnetos. Eu não sei se vou vê-los quando tiverem 30 anos. Um deles tem 4 meses, eu tenho 70. Provavelmente não vou ver. Mas eu quero que o mundo seja melhor para eles. Que seja bom, agradável, que o ar seja bom de se respirar, que a água seja boa de se beber, que os alimentos sejam saudáveis, que possam apreciar essa experiência humana. O que eu posso fazer por isso? E o que eu acredito é que o ser humano tem que despertar, acordar, sair desse estado zumbi, de achar que você sabe tudo. Não sabemos, sabemos pouco, podemos saber mais, podemos compreender pessoas que pensam de religiões diferentes, formas diferentes de lidar com esse sagrado. E a grande questão que se faz hoje é: será que precisamos de religiões? Será que em 2050 haverá religião ainda possível de se manter? Será que as novas tecnologias, a psicologia, tudo isso não vão substituir o que hoje é o pensamento religioso e filosófico? Eu não sei. Eu ainda não cheguei lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que eu sei, e veja só, as práticas meditativas hoje estão muito divulgadas como mindfulness, que é plena atenção. Plena atenção é um dos aspectos dentro do yoga que se chama de dharana. Dharana, você tem que ter capacidade de foco, de concentração. Mas o foco de concentração é aquilo que um atirador de elite faz. Ele tem o foco perfeito. Ele tem a plena atenção perfeita. Mas será que ele tem valores éticos? É a mesma coisa que se pergunta com a tecnologia. Estamos ensinando inteligência artificial. Sim, as máquinas vão ficar muito inteligentes. Será que vamos ser capazes, ou elas serão capazes, de ter consciência? Fazer a diferenciação entre ética, entre valores, entre princípios. Quando dizem que vamos ter carros, já estão em Paris agora com a exposição dos novos carros, não é verdade? Carros que não precisam mais de motorista, mas você vai ter que programar o carro. Uma pergunta que se faz é a seguinte: imagine que você está programando o seu carro de forma que ele está numa autoestrada e de repente vê uma família atravessando a sua frente. Segundo esse pensador, tem só 2 possibilidades. Eu acredito que haverá uma terceira. Mas as 2 possibilidades são: ou você mata essa família, atropela e mata todos, ou você desvia e morrem todos que estão no seu carro. E você vai ter que programar a máquina para fazer essa opção. Que ou ela mata pessoas à sua frente, ou ela mata os que estão com ela e mata ela junto. Não é legal? Eu falo, provavelmente haverá uma terceira opção que hoje nós não somos capazes de ver. Quando eu era jornalista, há muitos anos atrás, eu tinha 19 anos, e uma das matérias que eu fiz foram Sociedades Alternativas do Futuro, várias pesquisas, e havia pensadores que diziam que no futuro os jornais iriam chegar em casa, através de uma máquina. Imaginávamos um fax, que era a grande novidade, e que o jornal, através de um fax, ia sair folhas e folhas de jornal, com papel jornal. Nunca pensamos na internet. O Jobs ainda não tinha feito os computadores de ficar em casa. A grande transformação que leva à possibilidade de uma democracia muito mais consistente na maneira que todos vão ter as mesmas informações. Mas também vamos ter as fake news. E aí fica a bagunça toda de novo. Porque senão, se cada um de nós não se tornar a transformação que queremos no mundo, não vão ser sistemas sociais, políticos ou econômicos que vão fazer a grande diferença. É cada um de nós, e o todo, em políticas públicas, sim, mas é cada um de nós. Quando eu estava no Jornal da Tarde, no momento militar, meus colegas da redação achavam que precisavam me conscientizar e politizar um pouco mais, começaram a me dar livros para ler. E o livro que eles me deram, eu tinha 19 anos, um dos livros que me deram era de Trotsky. Era um livro bem fininho, porque eu não aguentava ler grossos, Capital, essas coisas eram muito grandes. Então, nesse livro de Trotsky dizia o seguinte, que tinha um governo que era corrupto, e que então um grupo revolucionário à força matava todos e assumia o poder. E agora sim, nós, os bons e os puros,
vamos assumir e vai ser uma beleza. Em poucos meses estava a bagunça instalada. A corrupção continuava. Segundo Trotsky, se a revolução não fosse internacional, se todos os países do mundo não se tornassem socialistas, não seria possível o socialismo existir. Mas eu, na minha ignorância, li de forma diferente. Se cada ser humano não se modificar, nós somos falíveis. Nós não somos perfeitos. Nós ambicionamos por essa perfeição a qual jamais atingimos. Mas estamos o tempo todo querendo ser um pouco melhor. Se nós fizermos essa proposta individual, de não parar carros em fila dupla, atrapalhando o trânsito, por exemplo. Dizem que vocês são mestres em fazer isso aqui por mim. Não me contaram, eu não sei. É uma pequena corrupçãozinha, não é? São coisas pequeninas assim, né? Levar um lápis para casa que estava lá no meu local de trabalho, eu precisei em casa, levei um papelzinho, né? A gente acha que não é nada, mas são pequenas coisas no dia a dia, a gente ter mais atenção. Será que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, falando e pensando, é para um bem coletivo maior do que eu? Porque se eu pensar só no meu conforto, no meu bem-estar, eu provavelmente não vou ter sucesso, porque eu estou pensando pequeno. Se eu quero proteger a minha família, meus filhos apenas, eu desconheço essa redoma. Há pessoas que querem fazer isso. Ah, meu filho não pode se dar com os filhos daquela vizinha, porque eles bebem muito, se drogam, e não é boa companhia para o meu filho. Eu insisto com pessoas que dizem isso, que tragam esse menino para sua casa. Façam dele parte da sua família e não impeçam o seu filho de ir lá também, porque o seu filho pode ser uma boa influência em vez de ser apenas alguém que recebe má influência dos outros. Se nós não cuidarmos do nosso entorno, nós não estamos cuidando da nossa casa. Se eu quero que meus filhos e netos e bisnetos cresçam saudáveis, eu preciso de toda uma sociedade saudável ao seu lado, porque eu não consigo colocar uma redoma que o separe do resto da humanidade. Porque nós temos um problema muito grave no mundo agora, que é suicídio. Suicídio de jovens. No Brasil, o suicídio de estudantes de medicina tem aumentado muito. Primeiro porque eles imaginam que estudar medicina é ter status social. Né? Dentro da pirâmide social, o médico está lá em cima. Ganha bem, trabalha pouco, assim eles pensam, né? Mas quando entra lá e abre o primeiro corpo, já tem aquele cheiro gostoso, né? E aí começam os problemas, não era o que eu imaginava. Tem competição entre os professores de medicina, tem competição, imagina, eu conheço um médico lá em São Paulo, na faculdade de medicina, que eles foram reformar uma sala e a maior briga entre os catedráticos, quem é que fica com aquela mesa, porque aquela mesa tinha saído debaixo da janela, eu quero a mesa debaixo da janela, e tinha os grandes catedráticos lutando, quase que abraço a socos pela mesinha onde se sentar durante 3 meses e meio. Não somos maravilhosos? É uma coisa muito simples, né? A gente briga pela mesa, pelo papel, pelo lugar, pelo status, pelo reconhecimento do meu papel acima do seu. O que a gente está falando dessa história do Buda e da última tentação dele, que é o orgulho, é isto. De repente eu sou pó, viro pó e está tudo bem. Mas cada um de nós tem seu papel, sua posição. Uma vez tive um aluno que, falando dessas coisas, estávamos fazendo um retiro. Quando saiu do retiro, eu tenho um lugarzinho mais elevado, que eu sento na sala, que é para as pessoas me verem melhor, para poder dar aula, né? Ele chegou e disse, sentou no lugar, eu não estava na sala. Ele sentou e lá ficou. E os outros disseram, não, sai daí, é o lugar da professora. Eu disse assim, mas eu e ela somos um. Somos um, mas em certos momentos cada um tem seu lugar. Embora um não é mais que o outro ou menos que o outro, em determinados assuntos, em determinadas circunstâncias, nós nos colocamos em posições diferentes que não são permanentes. Não são permanentes. Se anseia por esse lugar, trabalhe, estude, que você chega lá. E outra coisa que esse professor Carnal também fala é muito isso, que dizem para ele, você tem tanto sucesso, você tem muita sorte. Assim, eu acordo todos os dias às 4 da manhã para estudar. Adoro estudar, desde pequenininho. E eu falei para ele, o senhor tem uma postura tão retinha, você assim, piano. Estudo piano desde criancinha, eu digito assim, eu leio assim, eu falo assim, ficou
ficou assim, deu uma atadurazinha. Então, aquilo que a gente possa admirar no outro, não digo invejar, podemos cobiçar é mais gostoso, porque aí eu posso atingir e ter o que o outro tem. Inveja é muito feio, vocês sabem. A gente fala que inveja é escondidinha, né? Porque a inveja nunca diz eu invejo você. Eu posso querer ter o que você tem, mas inveja eu quero o seu mal. Quando eu invejo uma pessoa, eu quero que ela morra, que se acabe, tudo que ela vai fazer não dê certo, que ela se arrebente na escada. Isso é inveja. É feio, é feio. Por isso que a gente não diz que tem, mas às vezes a gente tem. E o que é importante, o que a prática meditativa facilita, é você perceber o tirano que habita em você, a tirana que habita em você, que você não é só boazinha, bonitinha, não. Você é luz e sombra, você tem todas as possibilidades, mas o que você está alimentando? Se são sinapses neurais, a sinapse neural, para acontecer, precisa ter um estímulo. Você está estimulando o seu cérebro de que forma? E da forma que você estimular, é como vai se manifestar. Então, fazemos escolha. Dizem os neurocientistas que temos 5% de livre-arbítrio autônomos. 5% de livre-arbítrio. 95% é determinado. Só 5%. Quando você acha, eu vim aqui hoje porque eu quis vir. Só teve um pouquinho. O resto foram inúmeras causas e condições. Não é? O papai veio arrastado pela filhinha. Nós nos encontramos ali. Vieram do Porto, não é? São inúmeras causas e condições. E o que a gente fala dentro de causas e condições, que elas não são só lineares e sucessivas. O que é causa de uma coisa pode ser condição de uma outra e efeito de uma terceira. E esse efeito de uma terceira é causa ou condição de uma quarta ou quinta. Então é uma trama, uma net mesmo. Essa internet que veio nos mostrar, tudo que existe de tecnologia são imitações rudimentares da mente humana. É rudimentar, nós temos que conhecer a mente. Esta é a grande transformação desse nosso século. Conhecer em profundidade como funciona a mente humana, para você usá-la no melhor do seu potencial. Não usar só um pedacinho, não só um pouquinho. É como temos um computador de última geração que estamos usando para somar e subtrair. Por que não conhecer mais? Conhecer para saber usar. Mas eu preciso ter alguns valores e princípios. E a nossa mente ela é protegida, ela tem guardiões. Porque é como a taça do Santo Graal. Se você tiver alguma intenção, você não entra lá e você não acessa. E você só acessa quando não há intenção. Se houver um eu que diz, eu quero conhecer, para eu ter poder, para ler a mente dos outros, para controlar o mundo, você não vai entrar. Você vai ficar na periferia achando que chegou lá. Mas aquele que não quer nada, que abre as mãos, são só a esses que é permitido o acesso ao sagrado da sua mente. Que seria o hardware, onde você pode fazer mudanças. E essas mudanças são hoje tecnicamente, cientificamente comprovadas como mudanças de estruturas cerebrais nos cérebros daqueles que meditam de forma sistêmica e contínua. Aumento de áreas cerebrais e aumento de uma capacidade de resiliência, de contentamento com a existência, de menos reclamação, de mais capacidade de mudança e adaptação. Se isso eu quero que vá assim, não foi, como que eu faço para chegar lá? E não como é que não foi, e bato a cabeça na parede o tempo todo reclamando só. O que eu faço para que seja diferente? Então, isso é um pouquinho o mundo no qual eu habito, neste momento, porque pode ser modificado a qualquer instante. A forma que eu penso não é uma forma fixa nem permanente. Eu sigo os pensamentos, eu represento uma tradição de 2.600 anos, que é muito pequena, né? Meu próprio professor, quando estava nos seus últimos discursos antes de morrer, ele teve câncer, morreu de câncer. Ele, nas últimas palestras que fez, o budismo às vezes fala de reencarnação, o budismo japonês não fala sobre isso, mas
existe um pensamento que permeia o Oriente. E ele dizia assim, se eu morrer e virar boi, eu serei um boi muito feliz, porque nunca vou me lembrar que eu fui monge, não vou me lembrar dessa vida, vou estar num pasto gostoso e vou ser boi. E quem é que disse que boi é melhor que ser humano? O ser humano. E eu não sei se é melhor ou pior, tanto faz. Cada um de nós, na sua espécie, que aprecie a sua vida. E ele dizia, o budismo tem o quê? 2.600 anos, o que é isso? Frente à história da humanidade, da vida do planeta Terra. É tão pequeno, é tão pouco. Então eu não tenho nada a defender, sabe? Eu preciso defender a minha religião. Os meus valores têm que ser impostos ao mundo. E se eles... é a única solução que existe para a humanidade. Não, isso tudo é muito pequeno. E vocês percebam que várias pessoas de várias tradições espirituais diferentes, alguns deles acreditam nisso. O meu mundo só vai ser... temos o povo eleito. Tem um povo eleito. Eu não acredito. O meu nome é Cohen, mas eu não sou judia, mas todos pensam que sou. Então, quando eu vou falar em grupos judeus, é tão bonitinho. O seu Cohen, de onde é? Eu falei, do Japão. Aí cai o véuzinho. Primeiro tinha uma grande amorosidade, né? É Cohen, é judia, é como nós, ai que bom, é linda, é maravilhosa. Então me amam. Você percebe isso no olho das pessoas, né? Aí lá que perguntam, mas o seu Cohen é japonês, é de nome e tal. Ko quer dizer só, En quer dizer círculo, é um nome japonês que veio de um poema que falava assim, a lua, ela é só, o círculo tem o sentido da perfeição, né? E ela é única, no nosso planeta só tem uma lua, né? Ela é só e perfeita. A luz faz com que todas as formas se manifestem. Quando luz e forma são transcendidas, o que existe? Acabou. Acabou o poema, é esse? É bom. Eu gosto assim, poema que não tem resposta. Eu sei o que é isso. O Leandro Carnal gosta muito de um haikai, que eu também não sei direito em japonês como é, mas ele é muito bonito, porque ele diz assim, ao amanhecer, será que a borboleta está dormindo no sino do templo? É só isso. Que mostra o sino, que é uma coisa maciça, pesada. Os sinos no Japão são enormes, você tem que bater com uma tora de madeira para soar, não tem badalo, né? É a borboleta, aquela coisa mais fina, delicada, silenciosa. Esses opostos que convivem, né? A gente começar a desenvolver essa sensibilidade da capacidade de viver com esses opostos. Nós só falamos de paz quando há guerra. Só falamos de não violência quando há violência. E por isso ainda falamos muito na construção de uma cultura de não violência, que perpassa todas as formas de ensino. História, por que contamos quase que só histórias de guerras, de lutas? Há pouca coisa se fala sobre história de mulheres, sobre história da África, dos povos indígenas, né? Geografia. Eu sempre me pergunto se o planeta Terra é redondinho, por que o hemisfério sul fica para o lado de baixo? Percebe que isso é opressão? Porque foi desenhado pelo hemisfério norte. E o hemisfério norte se pôs para cima. Vão virar de ponta cabeça? A gente nem vai entender os mapas se tiver tudo de ponta cabeça. Mas nós insistimos em fazer um mapa mundi de um planeta que é redondo, de um único olhar. Será que isso é a construção de uma cultura de paz? Será que ainda não tem povos? Os povos que ficam brigando por milênios, primos, irmãos, passando de geração a geração o ódio anterior. A quem interessa isto? É bom que a gente se faça perguntas. A quem interessa? A alguém deve interessar. Pessoas que, medrosas, assustadas e se odiando. Não é fácil de controlar pessoas em grupos pequenos? Grupos unidos não é mais difícil? Se a gente fizer um pedacinho de um galinho de árvore, qualquer um quebra. Se a gente juntar montes de galinhos, ninguém quebra. É isso.
Eu trabalho com meditação, ensino às pessoas a história do Zen budismo, a história do príncipe da Índia, que vem passando um homem que limpava as privadas, as latrinas, ele era um pária, chamados fora das castas. O menino vê Buda chegando, cai no chão, morrendo de medo, porque a sombra dele não pode tocar alguém de outra casta. Buda vai lá, dá a mão para ele e diz: vem cá, meu filho, e faz dele um monge. Então nós temos, dentro da ordem religiosa budista, desde o seu início, pessoas de todas as castas e fora das castas que vão se tornar religiosos. Reis que vão ter que obedecer a seus barbeiros, que entraram antes na ordem. E vamos ter a ordem feminina que vai surgir junto com a masculina. A primeira monja histórica foi a mãe adotiva de Buda. A mãe dele morreu uma semana depois que ele nasceu, e a sua mãe adotiva, que era sua tia, quando ele volta já como monge para o castelo e ouve os ensinamentos, ela diz: eu quero ser monástica. Ele diz: mulheres não podem. O que será das famílias se as mulheres abandonarem o lar? O que é das famílias quando homens, numa sociedade patriarcalista, abandonam as mulheres? Elas são ostracizadas e essas famílias são renegadas. Então, tanto o homem ou a mulher saindo da casa era a mesma coisa. Era melhor que saíssem juntos, né? E os filhos juntos. E é o que acontece. A esposa de Buda, ele era casado, a esposa dele vai ser monja com ele, o filho dele vai ser monge com ele, a mãe dele vai ser monja, só o pai que já tinha morrido que não foi. Mas ele conseguiu convencer quase todos os primos e primas, de uma grande capacidade de convencimento. Vou contar só essa última história que eu gosto muito. Ele foi visitar o primo era apaixonado pela mulher, a mulher para ele, e a mulher disse: você não vai seguir o seu primo, eu já vi a história dele. Ele vai visitar e leva todo mundo para ser monge com ele. Não, eu te amo, não vou te largar nunca, você é o amor da minha vida. Buda vai visitar, leva a tigelinha dele de monge, e na hora que vai embora deixa a tigelinha na mesa. E o marido vê: eu preciso levar, não vai levar tigela, não vai levar tigela. Ele disse: não, meu pessoal, vou levar tigela e já volto. Dito e feito, foi levar a tigela, Buda convenceu ele a ficar. Mas aí ele virou um monge triste, porque ele ficava com saudade da esposa. Aí os outros monges foram falar: Buda, ele está um monge triste, que ele só pensa na esposa, ele quer o carinho dela, ele quer voltar para casa. Aí eu vou dar um jeito nisso. Aí diz que pega o monge, põe embaixo da manga e leva para o céu. O céu só tem casaizinhos felizes. Então 2 a 2, não sei se fala de homossexualidade ou não, tanto faz, mas tem 2 a 2, está tudo em parzinho, andando para cima e para baixo na alegria, até que embaixo de uma árvore tem uma anja belíssima, parece essas que oferecem para os meninos muçulmanos que põem bombas no corpo, né? É uma dessas, essa coisa maravilhosa está lá embaixo da árvore, e ele pergunta: por que esta criatura está sozinha? E Buda diz: pergunte a ela. Então, por que você está aqui tão sozinha? Estou esperando o primo de Buda. Quando ele terminar o seu treinamento, ele vai ficar aqui comigo para toda a eternidade. Nossa, ele voltou a ser um monge excelente. Era o melhor de todos os monges, o primeiro a acordar, o último a dormir, fazia todas as tarefas que ele queria fazer. De novo foram falar: mestre, ele está fazendo tudo isso porque ele quer encontrar a anja mestre. Não pode ser por causa disso. É verdade. Pegou ele, pôs embaixo de outra manga, levou para um lugar de grandes sofrimentos, todos em parzinhos também, mas todos sofrendo muito. Aí os textos são sempre pústulas, sofrimentos físicos, morais, intelectuais. E embaixo de uma árvore tem aquele ser que não dá para identificar se é humano ou não humano, está sozinho. Ele fala: quem é aquela ou aquele que está sozinho? Pergunte. Eu estou aqui esperando o primo de Buda. Quando terminar o tempo dele ficar no céu com a anja linda, ele vai descer e ficar aqui comigo. Porque a sua vontade não é verdadeira. Isso é uma coisa que se usava muito na Idade Média. Esse texto realmente existe, mas é um texto de convencimento de que você pratica não para obter alguma coisa. Que se você estiver praticando qualquer prática espiritual com o intuito de ganhar alguma coisa, quer seja prazeres terrenos ou prazeres celestiais, você está fadado a cair nos infernos. E a história de Santo Antão, acho que vocês conhecem, que é o padre do deserto, que ele ficava lutando contra
as tentações do demônio, e era sempre provocações e mais provocações, e ele tinha muita dificuldade, mas conseguiu, até que um dia o diabo desistiu. E ele viu o diabo indo embora. Falou assim, agora sim, eu sou um santo. Quando falou isso, o diabo voltou correndo. Então, um pouco isso. Nós estamos todos num processo de crescimento, de desenvolvimento intelectual, psíquico, emocional e espiritual. E nós podemos acessar a níveis superiores de consciência desde que queiramos isto, que estimulemos isso em nós e uns nos outros. Porque eu acredito que na hora que nós, como humanidade, despertarmos de que somos um só corpo, uma só vida, com tudo que existe, não só alguns de nós, não só a ponta da flecha, nós vamos começar a cuidar melhor e não querer matar ninguém e nem morrer. Não há nada pelo qual matar, não há nada pelo qual você também se matar. Não há razão para se suicidar. Estão ouvindo bem? Não há nada para qual você precise se suicidar, mas há pelo que viver. E às vezes nós entramos em túneis escuros. Parece que não tem fim lá não tem fim, não há luz no fim do túnel. É porque você não chegou no meio do túnel ainda. Basta caminhar mais um pouco. Não vejo saída, é porque ainda não chegou próximo da saída. Não é que ela não exista. Basta caminhar mais um pouco. E às vezes, quando entramos em processos depressivos, depressão é doença. Precisamos de ajuda. Ajuda profissional. Não é dizer para a pessoa que está com depressão, sai da cama, sai da preguiça. Não é preguiça, é doença. A pessoa não consegue. Não adianta você insultar, bater, oferecer docinho, porque nada vai tirar. E dizer, está tudo lindo lá fora. Não está lindo lá fora. A pessoa está vendo tudo sem cor. Perdeu o sentido da vida. Perdeu o estímulo de viver. Perdeu a razão de viver. E nós temos que ajudá-la a reencontrar ou encontrar uma nova razão de viver. Não ficar parada naquilo que foi prejudicial, porque a vida é movimento e transformação. E às vezes os mais próximos em casa não conseguem isso. Se alguém na sua casa tiver mais de uma semana triste, está na hora de procurar ajuda. Se essa tristeza for de se trancar no quarto e não querer falar com ninguém, já passou da hora um pouco de procurar ajuda profissional. Porque é assim que começa. E a pessoa diz, eu não percebi nada. Não, a gente percebe se você sair de você e olhar para as pessoas à sua volta. Como é que elas estão se manifestando? Estão se fechando de conchinha nos seus quartos, nos seus pensamentos, não quero ver ninguém? Está na hora de chamar ajuda, de procurar chegar perto. Não aceita o seu chegar perto? Como que você pode criar causas e condições para que essa pessoa perceba? Eu acredito que práticas meditativas ajudam. Eu tive alguns alunos, eu descrevo nesse livro, pessoas que passaram por processo de depressão e que acharam que as práticas de meditação, de rituais, sabe? Ritual simples, de estar um pouco do mindfulness, de se eu estou presente. Na hora que eu vou levantar da cama, eu presto atenção com que pé eu levanto da cama. Em vez de ficar pensando nos meus dramas e na nuvem escura que me segue, eu começo a prestar atenção. O pé é frio, é quente, o chão que eu piso, vou abrir a porta, estou pegando na porta e fala para si mesmo, estou pegando neste metal, o metal é frio, girei o trinco para a direita ou para a esquerda, vou tomar banho, se eu costumo tomar banho começando pelo lado esquerdo, comece pela cabeça, pelo pé, pelo lado direito, mude o que você faz. Saia do automático, comece a prestar mais atenção no que está fazendo. E esse estado de atenção e de presença absoluta ajuda a sair de momentos de grande fechamento para o mundo. Porque você começa a descobrir sensações no seu corpo, percepções, porque saiu do automático. Tinha um grande mestre que de tempos em tempos ele mudava a lata de lixo no seu escritório. Ele jogava sempre o lixo para o lado de cá. Aí ele mudava para lá, ele tinha que prestar atenção no que estava fazendo. Então, prestar atenção é um elemento que leva as pessoas a ter menos estresse, a ter menos ansiedade. A ansiedade é considerada uma das razões de nós entrarmos em depressão. Então, a gente começar a perceber ansiedade. Preciso chegar lá, tem que fazer, para e respira. Dá tempo, eu chego. Mas às vezes eu tenho que correr.
Mas essa minha corrida e fazer rápido não é ficar aflito. Nós podemos correr em tranquilidade. É uma frase que eu gosto, ser ativo em tranquilidade e tranquilo em atividade. O livro que eu fiz, a minha editora foi aqui comigo no Brasil, a Thalia Ana, a moreninha muito bonita. Ela um dia veio comigo com um colega de redação, perguntando se eu não queria escrever, perguntando se eu já tive depressão. Vocês já tiveram? A gente tem vergonha, né? A gente já teve. Alguém aqui já pensou que ia morrer? Os outros estão mentindo. Há momentos muito breves, não precisa ser uma coisa constante, quero me matar, vou ficar imaginando o meu suicídio, mas de vez em quando, meu pai de vez em quando diz assim, às vezes tem vontade de dar um tiro na cabeça. Morreu com 96 anos. Todos nós temos momentos que falam, queria que isso acabasse. Está ruim, não está bom, não vejo saída. E algumas pessoas se prendem, ficam presas nesse pedaço. Esse pensamento ocorre em a maioria de nós. Não é bonito nem feio, ele ocorre, mas a gente deixa ali, passou. Outras pessoas não deixam passar, segura, sabe? Eu acho que isso é um pouquinho do que Freud vai chamar de ego. Eu sofro mais, eu sou mais sensível. Isso me dá minha identidade. Se eu largar disso, o que eu vou ser? Eu sou dor, sou sofrimento, sou dificuldade, sou drama. Se eu abrir mão do meu drama, quem vou ser eu? Eu não vou ser ninguém, não é legal ser ninguém? É bom ser ninguém. Tem um grupo em Nova York que eles fazem retiros de rua, a única coisa que eles levam é um dinheirinho para poder pegar o metrô, um ônibus para voltar para casa. Fica uma semana morando na rua. Tudo que fizeram, estudaram, o dinheiro do banco, tudo isso é deixado de lado. É uma experiência muito breve, porque eles sabem que vão voltar para casa. Mas por uma semana, eles têm essa sensação de não sou nada. E eu sobrevivo. E é possível ser nada, ser ninguém. Não ter nome, não ter sobrenome, não ter título, não ter dinheiro, não ter nada. Porque aí eles fazem isso para facilitar as pessoas a ter acesso a quem você é de verdade. E na verdade eles começaram isso para ajudar socialmente moradores de rua de Nova York. E conseguiram. Eles têm um trabalho extraordinário, eles fizeram uma padaria que vende para os grandes department stores, eles não vendem para pobre. No Brasil a gente ensina pobre a fazer pão para pobre. Achamos que é o máximo. A mulher que vai ensinar as mulheres pobres a fazer artes manuais para pobre. Ele conseguiu, esse cara, a fazer pão, sorvete, bolo para os milionários. Os antigos moradores de rua se especializaram em fazer bolos de alta qualidade. Eles compram material sempre pensando como é que está protegendo a terra. Eles vão comprar nozes e essas coisas de indígenas, da sul-americanos, que estão em perigo de desaparecimento. O material para fazer seus bolos, suas coisas. Sempre esse pensamento mais global. De onde é que eu vou pegar material para fazer? Tem grande sucesso. Um sucesso tão grande que a Igreja Católica, que é muito conhecida e famosa pela caridade, pelo trabalho social, vem pedir a eles que expliquem como é que eles conseguem. Prédios que iam ser derrubados, que iam ser tombados, que tinham que cair, estavam caindo aos pedaços. Ele pedia para a prefeitura e para o governo de Nova York, e os moradores de rua faziam com que eles restaurassem. Não é sozinho, é uma equipe muito grande, de assistentes sociais, de psicólogos, terapeutas. Não é uma pessoa, não é uma religião. É um processo de nos unirmos. Temos um padre em Nova York que faz parte desse grupo, que é o mestre Zen. Temos um rabino que é o mestre Zen. Como é que você usa as técnicas, vamos dizer, do Zen budismo para facilitar, melhorar? Em Nova York, a maioria são mulheres na rua. Mulheres drogadas com crianças. A gente vê mais homens, mas lá são mais mulheres. E como é que você tira? Você tem que conhecer, entrar em contato, ser amiga, criar vínculo, envolver-se, como ele diz, né? E com isso eles têm tido muito sucesso. Então, a gente tem várias correntes dentro do budismo. Essa que se chama Zen Peacemaker, eles vão todos os anos para Auschwitz, ficam uma semana em Auschwitz, orando por todos que morreram. Vão em novembro, que é um pouco frio, né? Para sentir um pouco o friozinho que foi.
entram dentro das câmeras de gás e tudo, rezando por todos que morreram lá. E foram dos jesuítas também, né? Morreram muitos jesuítas, morreram homossexuais, morreram ciganos, todos que eles achavam que não eram puros, né? É um horror isso que aconteceu. Como é que a gente vai para resgatar e prometer nunca mais aconteça, né? Eles vão em países onde houve guerras e genocídios para falar com os sobreviventes aquilo que não querem nem relembrar, para relembrar e se livrar de. Chama ser testemunha, estar junto testemunhando a sua dor, o seu sofrimento, para que você não fique preso ao sofrimento. Então tem muitos caminhos que a gente pode trabalhar dentro das várias tradições espirituais, né? O meu caminho é do zazen, da meditação. Eu reconheço, aprovo e admiro os que fazem esses trabalhos sociais mais específicos e diretos. O meu trabalho acaba sendo mais com professores, com educadores, com uma classe média que vai ter uma certa influência social muito interessante e que podem ter esse despertar e fazer com que são multiplicadores de capacitação de pessoas para acordar e despertar para o que é a vida e como que nós podemos oferecer o nosso tempo vida para que beneficie o maior número de seres. Isso inclui toda a vida da Terra. Muito obrigada pela sua paciência em ouvir.